Os bandidos do Congresso defendem que a Câmara dos Deputados reforme a decisão do Supremo que prendeu Daniel Silveira. E aí? Essa prisão do deputado é legal, é constitucional ou não? É sobre isso que eu vou falar no Preto no Branco hoje. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Bem, nós vamos discutir hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira em flagrante. Por que é importante colocar esse detalhe que ele determinou a prisão em flagrante? Porque a Constituição brasileira diz lá, em um de seus artigos, de que o deputado federal e o senador não poderão, desde a posse ou desde a expedição do diploma, serem presos, vírgula, por suas opiniões, palavras e votos, vírgula, senão em flagrante delito, ponto. É por isso que o decreto prisional do ministro Alexandre de Moraes estabelece a necessidade da Polícia Federal prender em flagrante o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira. Ah, mas qual que é a prova do flagrante? A prova da flagrância é que ele gravou um vídeo pedindo a destituição dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal e dizendo que defende a volta do ato institucional número 5. Ah, mas isso não é uma liberdade de opinião? Vejam como os bolsonaristas são interessantes. Eles querem usar um instrumento da democracia, que é a liberdade de opinião, para defender a volta da ditadura. E a resposta é não. Embora o mundo jurídico esteja dividido, pelo menos na nossa opinião, a prisão é absolutamente legal. E eu vou explicar por quê. O artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, está lá escrito: não serão admitidas emendas tendentes a abolir. Aí lista uma série de itens. O pluralismo político. Não pode abolir o pluralismo. Por exemplo, amanhã o Bolsonaro fala, não, só tem um partido no Brasil, só o partido dos que apoiam o Bolsonaro. Pode isso? Não pode. A Constituição brasileira exige o pluralismo político. O voto secreto, que é o voto secreto do cidadão. O direito dele ir para a urna e ter resguardado a sua opinião. O voto secreto do cidadão também está lá na cláusula pétrea ou cláusula de inabolibilidade. Cláusulas que não podem ser abolidas da Constituição. Veja que nem a emenda constitucional pode propor o fim disso. E lá também tem a separação dos poderes. A separação dos poderes significa que não pode ter uma atitude dessa nem contra o judiciário, como teve, nem contra o legislativo e nem contra o executivo. A democracia prevê essa separação dos poderes. Então, do ponto de vista legal, a prisão é absolutamente legal e referendada por unanimidade pela Corte. Também está na Constituição que quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Não é militar, não são as Forças Armadas, não são os deputados bolsonaristas. Quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, por unanimidade, decidiu manter a posição do Alexandre de Moraes e determinar a prisão do Daniel Silveira. Os deputados estão se movimentando, estão buscando um acordo com o Supremo. Ah, mas nós vamos agora encaminhar para o Conselho de Ética. Como acreditar nisso? Só para vocês terem uma ideia, a Flor de Lis, aquela deputada que organizou o assassinato do pastor que era marido dela,
está denunciada no Conselho de Ética desde agosto do ano passado. Nós estamos em fevereiro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 7 meses depois, ela não foi julgada ainda no Conselho de Ética. Então, é evidente que não dá para aceitar que a ação de encaminhar para o Conselho de Ética resolve todos os problemas. Na verdade, os bandidos do Congresso estão sem rumo. Primeiro, porque é uma decisão unânime da Suprema Corte. Segundo, vamos imaginar que a Câmara dos Deputados derrube a decisão do Supremo. Isso pode acontecer e a Constituição prevê que é legal que isso aconteça. Mas, em isso ocorrendo, não pode também dar uma apressadinha nos processos desses deputados que estão respondendo lá no Supremo Tribunal Federal? O próprio Arthur Lira tem 2 processos contra ele por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Então, ficou pelo menos incômoda a situação dos bandidos. Na minha opinião, a prisão deveria ser mantida e a Câmara deveria acelerar a cassação do deputado. Nós não precisamos, o Brasil não precisa de deputados que, a pretexto de implantar a democracia, diz que, ao defender o fim da democracia e o fim de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, ele está usando o direito de liberdade de expressão. Ninguém tem o direito de atentar contra a democracia. Para finalizar, todos eles, na posse, juraram defender a Constituição. É isso. Eu volto segunda-feira.